Amém, meus irmãos, ainda de pé, vamos receber aqui o nosso preletor da noite, pastor Agton Rodrigues, meu amigo pessoal, um homem de Deus. Eu tenho certeza que Deus falará conosco esta noite, continuará falando através deste homem, ungido e uma ferramenta que hoje trará respostas das nossas orações. Amém ou não amém? Glória a Deus, estenda suas mãos para cá. Pai querido, Pai amado, estamos aqui apresentando o Teu Filho, Pai. Use esta ferramenta, Pai, como o Senhor tem usado, Pai. Fala conosco através da Tua palavra. Pai, nos responda, Pai, através da Tua palavra. Pai, usa o Teu Filho, Pai, poderosamente, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Minha saudação é com a paz do Senhor Jesus. Evangelho do Senhor Jesus, segundo escreveu João, capítulo de número 11. Evangelho do nosso Senhor Jesus, segundo escreveu João, capítulo de número 11, versículo de número 1 a seguir. Os irmãos localizaram, podemos ler a palavra? Amém? O texto diz assim: havia um homem chamado Lázaro. Ele era de Betânia, do povoado de Maria e de Marta, a sua irmã. Aconteceu que Lázaro ficou doente. Maria, a irmã dele, era a mesma que derramava perfume sobre o Senhor e lhe enxugava os pés com os cabelos. Então as irmãs de Lázaro enviou um mensageiro a Jesus, dizendo: Senhor, aquele a quem amas está doente. Ao ouvir isso, Jesus disse: essa doença não é para a morte, é para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. Tome o vosso assento, em nome de Jesus. Na pessoa do nosso pastor Elias, eu quero saudar todos os obreiros, agradecer ao Senhor pela oportunidade. Muito obrigado, é uma honra estar aqui, na pessoa do meu amigo Felipe, que foi o caminho para chegarmos até aqui. Deus abençoe todos os obreiros, todos os amigos. Não vou me estender nos agradecimentos, mas sou carente da intercessão de vocês, amém? Me faça acompanhado da minha esposa, Deus abençoe, e a minha pequena filhinha, que está sentadinha ali do lado dela, Eduardo, que deve estar por aqui, e o Brian, que está ali como tangedor, amém? Queridos, nós estamos diante de um texto que eu acredito que é bem conhecido de todos nós que aqui estamos, e sabemos que esse texto carrega consigo um grande significado. Afinal, nessa ocasião, quem está precisando de um milagre não é um estranho, quem está precisando de um milagre é um amigo de Cristo. E eu acredito plenamente que Cristo, sendo amigo de Lázaro, ele tinha como priori atender ao seu amigo. E Lázaro, sabendo da amizade que tinha com Cristo, e vendo o que Cristo já havia feito por pessoas que ele não conhecia, ele entendia que a sua casa poderia ser abençoada por essa amizade. Eu quero frisar algo aqui, dizer que todas as pessoas que aqui estão, não estão imunes a dias maus. Perceba que por maior que seja o grau de amizade que podemos criar ou gerar com Cristo, a nossa casa não está isenta de alguns tipos de situações que batem à porta. Essa é uma casa que Jesus tem estima, é uma casa que Jesus gosta de frequentar, é uma casa que toda vez que Jesus passa por Betânia, ele faz questão de ir. Mas eu acho isso aqui interessante, porque chega um dia que o anfitrião da casa se vê doente, e as suas companheiras, sua família, resolve recorrer a Jesus de uma forma com que a solução adentre pela porta da casa. Eu acho isso daqui extremamente interessante, porque existe uma questão aqui dentro do texto, que é o simples fato de na Judéia Jesus estar sendo ameaçado de morte. Então o primeiro fator dessa mensagem que precisa chegar até Jesus é que tem que ser uma mensagem extremamente sigilosa, não pode ser levada por qualquer pessoa, e nem pode ser entregue de qualquer maneira.
Até porque na região, Jesus está sendo ameaçado de morte. É por isso que eles não têm uma colocação correta do lugar que Jesus está ocupando. Então, para entregar essa mensagem, e pela distância da Judéia para a região que Jesus se encontrava, cerca de 30 a 50 quilômetros, tem que ser alguém ágil. Então vamos lá, 2 pontos fica subentendido aqui dentro desse contexto. Primeiro, não pode ser qualquer mensageiro. Segundo, tem que ser uma mensagem extremamente sigilosa, não pode ser entregue a qualquer pessoa. Eu acho isso interessante porque para encontrar Jesus, dentro da ocasião bíblica, as pessoas não seguiam somente aquilo que elas ouviam, mas elas também precisavam seguir aquilo que Jesus aplicava por onde ele passava. A própria Bíblia diz que os sinais seguem aqueles que crêem. Então eu imagino a responsabilidade desse rapaz, agora saindo de dentro de Betânia, com uma mensagem extremamente poderosa, que de certa forma pode mudar o quadro da casa de Lázaro. Qual é a mensagem? Lázaro está enfermo, então ele precisa encontrar Jesus e aplicar isso aos ouvidos de Jesus. Quando ele sai de dentro de Betânia, ele procura Jesus até o momento que ele encontra Jesus. E quando ele encontra Jesus, Jesus libera uma mensagem positiva aos ouvidos dele. Qual é a mensagem que Jesus libera? Essa enfermidade não é para a morte, mas é para a glória do Filho de Deus. Perceba algo, segura aí. É uma mensagem extremamente positiva, porém, é uma mensagem que não vem de encontro ao cenário que ficou dentro de Betânia instalado. Como assim, pastor? Raciocina comigo. Ele encontra Jesus, e quando ele encontra Jesus, Jesus está olhando para ele e está dizendo: volta tranquilo, vai em paz, está tudo certo. Quando você chegar lá, você diz que Lázaro não vai morrer. Se sou eu vou colocar um sorriso no rosto, vou pegar o caminho de volta e vou voltar regozijando. Talvez aquele jovem poderia ter dito: Jesus, dá para ir comigo? Mas Jesus olhou para ele e disse: vai na frente, daqui a pouco eu chego. Vai na frente e prega a mensagem que eu confiei sobre você. Isso daqui parece que é algo fácil de se fazer. Porém, quando o jovem chega dentro de Betânia, trazendo a mensagem que Jesus entregou para ele, ele percebe que há uma certa diferença entre a mensagem que ele recebeu para aquilo que os olhos deles estão vendo. Porque a mensagem que ele recebeu é: Lázaro não vai morrer. Mas quando ele entra dentro de Betânia, a única coisa que ele consegue enxergar é um cenário totalmente de luto. Por quê? Porque Lázaro já estava morto. E desde o momento que eu cheguei aqui, Deus falou: esse culto não é culto para que nós recebamos uma mensagem e troquemos ela no meio do caminho por causa daquilo que os nossos olhos estão enxergando. Oh glória! Esse culto é culto para a gente receber a mensagem, voltar para casa, e independente do que os nossos olhos estão vendo, a gente bater o pé e dizer: não vou ficar com o que eu estou vendo. Não vou ficar com o que eu estou vendo. Eu vou ficar com aquilo que Cristo disse que iria fazer. Alguém levantou a mão ali. Alguém pegou lá atrás. Eu estou começando a me soltar, sentindo a autoridade de Deus para dizer algo para alguém que veio nesse domingo. Talvez você está frequentando a igreja, e todas as vezes que você recebe uma palavra aqui, quando você chega no outro cenário que você deixou lá, o cenário tenta te fazer pensar que a palavra que você recebeu não tem poder para mudar a situação que você está vendo. Mas nessa noite eu não vim pregar para quem muda o sermão por causa do que está vendo. Eu vim pregar para quem bate o pé e diz: eu vou ficar com o que Jesus falou. Eu vou ficar com o que Jesus disse que iria fazer. Tem mão aí para levantar? Eu tenho uma palavra profética para liberar sobre a vida de pessoas que estão aqui essa noite. Depois desse culto, não é o cenário que altera a palavra. Depois desse culto, é a palavra que começa a operar dentro do cenário, e tudo começa a voltar para o lugar. Eu vou profetizar, porque eu estou sentindo a autoridade de Deus aqui para dizer para alguém: pode voltar para casa de cabeça erguida. Mas pregador, a mensagem que eu ouvi é totalmente diferente daquilo que os meus olhos estão vendo. Eu deixei lá as coisas e não estão nada bem. Não tem problema. Se Jesus falou que vai ficar bem, pode voltar tranquilo, porque vai ficar tudo bem. Eu vou repetir para ver se você pega. Vai ficar tudo bem. Eu estou sentindo que a cilada aqui está recebendo essa palavra. Eu vou aplicar pela terceira vez. Vai ficar tudo bem. Pastor, meus olhos não estão vendo isso, mas a palavra que você ouviu está dizendo: vai ficar tudo. E aí, pastor Elias, eu imagino aquele jovem entrando feliz,
porque pela capacidade de entregar a mensagem, a história diz que ele deve ter de 20 a 30 anos, até pela disposição, pelo vigor físico. Eu imagino ele chegando na porta de Betânia. Qual é a mensagem que ele carrega? A mensagem é essa: Lázaro não morre, Lázaro não morre, Lázaro não morre. Quando ele encontra a irmã de Lázaro na porta da cidade, que ele vai liberar a mensagem aos ouvidos dela, ela olha para ele e diz: demorou, está morto. Ele olha para ela e diz: não tem como Lázaro morrer, porque Jesus falou para mim que ele não iria morrer. Irmão, olha para mim, preste atenção. A mensagem que ele está trazendo está sendo colocada em xeque. Se é nos dias atuais, é como se nós recebemos uma profecia, Felipe, e automaticamente o cenário apontasse que aquela profecia é duvidosa. É como se aquele jovem estivesse dizendo: peraí, eu vi, ele falou comigo. E alguém olhando para ele dizendo: fala a verdade, você voltou do meio do caminho, você não encontrou ele, você não viu ele coisa nenhuma. É como se o cenário estivesse tentando comprimir aquilo que o jovem carregava dentro do coração dele, e ele tivesse que, mesmo contrariado pelo que os olhos dele estavam vendo, carregar no coração dele a certeza: eu vou ficar com o que Jesus falou para mim, eu vou ficar com o que Jesus disse que iria fazer, eu vou ficar com o que Jesus falou. Perceba algo, esse jovem sai do cenário, porque agora a única coisa que o cenário consegue destacar é a dor. A dor de uma família que está vivendo um período de luto. A dor de uma família que não tem mais perspectiva, não tem mais ação. Até que alguém traz uma notícia. E qual é a notícia? Jesus está na porta da cidade. Jesus está na porta da cidade. Jesus está na porta da cidade. Eu acho isso interessante, porque quando Jesus chega na porta da cidade, Marta vai até ele confrontá-lo. E Marta está dizendo: poderia ter chegado antes. Se o Senhor tivesse chegado um pouquinho antes, nada disso teria acontecido. Marta não está aqui equivocada na sua forma de pensar, porque na concepção de Marta, pelo fato deles terem um grau de amizade, ele poderia ter vindo quando ela chamou. O problema é que ele não trabalha quando a gente quer, mas ele também não deixa de trabalhar quando a gente precisa. Vou repetir: ele não trabalha quando a gente quer, mas ele não deixa de trabalhar quando a gente precisa. Ela vem questionar, ele olha para ela e diz: eu só tenho uma palavra para liberar sobre os seus ouvidos. O que, Senhor? Chama Maria, porque a gente precisa aprender. Preste atenção, a responsabilidade de tirar Lázaro de dentro do sepulcro é de Jesus, mas a de chamar Maria é nossa. Porque se você não pegar agora, eu vou entregar do mesmo jeito, mas você precisa pegar isso daqui. Porque ela está preocupada em levar Jesus para o sepulcro, mas antes de Jesus ressuscitar quem está morto, ele precisa levantar quem está caído. Porque Maria já está dentro de casa vivendo o período do luto. E o que a gente precisa aprender é isso: que antes de ele ressuscitar quem está morto, primeiro ele precisa colocar de pé quem está prostrado por causa da dor. É por isso que ele está dizendo: daqui a pouco a gente até vai lá ver Lázaro, mas antes de ver Lázaro, dá para chamar Maria? Aí Maria vem com o mesmo questionamento, e quando ela vem com o mesmo questionamento, eu torno a dizer: ela também não está errada. Por quê? Faz 4 dias que Lázaro morreu. Tem um monte de questão aqui que nos impede de crer que a ressurreição de Lázaro seria possível. A primeira: 12 horas após a morte, as bactérias começam a comer as proteínas, e logo em seguida, o corpo começa a passar por um processo de decomposição. Ele entra em estado de putrefação. Com 3 dias, as unhas começam a se soltar dos dedos. Com 4 dias, os cabelos começam a soltar da cabeça. Olha isso daqui: Lázaro não tem mais vísceras, corações, estômago, rim. Lázaro já não tem mais nenhum órgão por dentro, porque tudo já foi corroído no processo de putrefação. Sabe o que ela está dizendo? Ela está dizendo: Senhor, ainda que a gente quisesse, não tem mais nada para fazer. Sabe qual é a resposta de Jesus? Se creres. Se creres.
Então essa noite a mensagem não é para quem está duvidando, a mensagem é para quem está crendo. Oh glória. Essa noite a mensagem não é para quem entrou aqui dizendo eu acho que não dá. A mensagem é para quem entrou aqui dizendo está tudo dando errado, mas se Ele disse que vai fazer, Ele vai fazer. Eu comecei a perceber que a igreja começou a dar glória a Deus, e quando a igreja dá glória a Deus, o céu começa a se movimentar. Oh glória. E se o céu começa a se movimentar, é como se a porta da fé começasse a abrir e a porta do medo começasse a se fechar. É por isso que nessa noite toda dúvida está caindo por terra e toda fé está recebendo de Deus um ânimo para viver milagre. Tem milagre sendo liberado aqui. Tem milagre sendo liberado aqui. Tem milagre sendo liberado aqui. É por isso que o diabo não te queria aqui, porque ele sabia que se você chegasse, algo o céu já tinha preparado para te entregar. Nessa noite, talvez você entrou aqui dizendo: a minha situação não tem mais jeito. Fica tranquilo, Jesus chegou para mudar esse cenário. Eu encerro. Jesus olha para elas e diz: vamos até o sepulcro. E quando eles param na porta do sepulcro, o texto vai dizer que Jesus faz uma oração. Olha para elas duas e diz: remove a pedra. Isso aqui eu preciso levar para casa comigo, e você também precisa levar com você. Que muitas coisas na nossa vida não é sobre quem fez, é sobre quem Jesus escolheu para resolver. O texto não fala quem colocou aquela pedra lá, o texto diz quem Jesus escolheu para retirar ela. E eu sei que tem momentos da nossa vida que a gente se vê diante de situações que não foram nós que geramos o problema, mas foram nós que Jesus escolheu para resolver. É por isso que tem coisas que chegou até você, porque Jesus conhecia a sua capacidade de resolver aquilo que foi colocado diante de ti. E talvez você está aqui dizendo: mas não foi eu que coloquei a pedra lá, mas foi você que Jesus escolheu para tirar ela da frente do milagre. Não, vou falar de novo, porque talvez você entrou aqui dizendo: não fui eu que gerei essa situação, mas é você que Jesus vai usar para poder mudar esse quadro que os seus olhos estão. É por isso que quando ele fala para elas: remove a pedra. E aí quando você foi falar de dízimo e oferta, eu estava sentado ali, eu falei: como Deus é tremendo. Sabe por quê? Escute isso daqui que eu vou pregar para você, e eu prometo que eu encerro. O texto está dizendo que Lázaro, ele já está em um estado de decomposição, de putrefação, e automaticamente o corpo dele já não tem mais órgão nem organismo para poder gerir e fazer aquilo que um corpo normal poderia fazer. E na pior das hipóteses, se ainda tivesse alguma coisa, o córtex cerebral havia sido rompido. E nós sabemos que quando o córtex cerebral é rompido, a probabilidade de alguém voltar à vida sem sequela é mínima. É um processo tão difícil que suponhamos que a morte de Lázaro tivesse sido por minutos. Córtex cerebral rompido, córtex cerebral restabelecido, é como se Lázaro tivesse uma grande probabilidade de voltar à vida sem lembrar quem ele era, de onde ele era e com quem ele morava. Só que quando eu estava sentando ali, Deus falou: tem processos que você não entra porque quer, tem processos que você entra porque eu escolhi te colocar. E eu não sei quem vai pegar, mas eu estou todo arrepiado, porque Lázaro entrou num processo que ele não escolheu. E se você olhasse para ele, ia dizer: vai sair cheio de sequela. Mas quando Jesus libera uma palavra, a palavra é tão poderosa que nem sequela em Lázaro fica. Pegou? Não, eu vou profetizar, porque alguém te viu entrar no processo e disse: olha lá, vai sair sequelado, olha lá, vai sair com problema, olha lá, vai sair com marca, olha lá, vai sair do prejuízo. Mas o céu te trouxe aqui
aqui essa noite para dizer: fica tranquilo, eu te permiti entrar no processo, e eu não vou permitir você sair dele pior do que você entrou. Como assim, pastor? Se antes do processo você entrou para contar uma história, depois do processo você sai para contar um testemunho. Por quê? Porque é assim que Jesus faz. Alguém está olhando e está dizendo: córtex cerebral rompido, a probabilidade dele voltar melhor do que entrou é mínima. Mas quando Jesus libera uma palavra, a palavra é tão poderosa que nem sequela fica. Qual é a palavra? Lázaro, vem para! Os jovens estão de pé lá em cima. Alguém pegou ali atrás. Assim diz o Senhor: se prepare para viver o poder da minha palavra. Tio Marcinho, então peraí, raciocina comigo. Ele perdeu todos os órgãos, não perdeu? Só que aqui entra o que você explicou no momento do ofertório. Se ele perdeu todos os órgãos, e uma classe de judeus acreditava que durante 3 dias o espírito parava sobre o corpo, então para muita gente já não tinha nem mais espírito ali. Se o espírito não estava ali, é sinal que essa palavra ela foi tão poderosa que ela precisou ir no plano espiritual, movimentar o plano espiritual, para poder trazer resultado do plano material. Alguém pegou? Não é possível. É porque tem gente que diz: esse glória a Deus aí não vale nada. Tem gente que diz: esse aleluia aí não vale nada. Tem gente que diz: essa sua adoração não vale nada. Tem gente que diz: essa sua língua estranha não vale nada. Mal sabe eles que é exatamente essa ferramenta que a gente usa para movimentar o plano espiritual. Olha lá, olha lá, olha lá, olha lá. Me chamaram para pregar num culto de jovens, querido. Aí eu olhei para o pastor Elias, ele fez assim para mim. Aí eu entendi que aqui a gente tem liberdade. Para quê? Para movimentar o plano espiritual e trazer o céu para a terra. Trazer o céu para a terra. Deixa eu ver quem vai trazer o céu para a terra aqui e agora. O diabo não quer, mas nessa noite a igreja tem uma resposta para o plano espiritual. Qual pregador? A nossa adoração vai mover o céu e Deus vai agir. Estou ouvindo o som de línguas estranhas aqui. Estou ouvindo o som de línguas estranhas aqui. O céu acabou de entrar em guerra por crente pentecostal aqui essa noite. O céu acabou de descer do sepulcro de alguém aqui essa noite. Eu estou vendo o guerreiro passando aqui. E o sepulcro vai virar palco de milagre. Vai. Eu estou vendo o guerreiro passando ali, olha lá. Eu sou de uma época em que o pregador dizia: eu vejo um homem de branco com uma bandeja na mão, e a igreja não parava de dar glória. Eu sou dessa época. Eu sou da época que quando a gente não sabia orar, a gente ficava glória, 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 e Deus batizava. Eu sou dessa época. A minha geração está viva. Chora calabaia surimi de que le barabaia cancho derimi darabaio se. Ele mandou com dia saio povo me darabaia do que me di que placancho derimi doro com dia fa. Oh, o guerreiro desceu para guerrear, o guerreiro desceu para guerrear, o guerreiro desceu para guerrear. E eu sei que aqui tem vasos de guerra, e quem é de guerra já está entendendo que nessa noite o dono da vida está passando aqui dentro, está passando aqui dentro, está passando. Eu tenho 2 minutos. A gente encerra. Não tem mais nada dentro dele. Não tem mais coração.
Não tem mais rim. Não tem, olha o som de línguas estranhas. Não tem mais estômago. Não tem mais intestino grosso, intestino delgado. Não tem mais globo ocular. Não tem mais nada. Só que a palavra é tão poderosa, lá vai, eu vou liberar, que ela não trabalha de fora para dentro, ela trabalha de dentro para fora. Sabe por quê, meu pastor? Porque não adiantaria a palavra trabalhar de fora para dentro e as bactérias que estavam matando Lázaro permanecer lá. Então o que a palavra faz? Primeiro, a palavra tira as bactérias que estão dentro, para depois reconstruir tudo aquilo que a morte tentou tirar. É por isso que nessa noite alguém está olhando para você por fora e não está vendo o que Deus está fazendo, mas de dentro para fora tem algo voltando para o lugar. Tem algo voltando para o lugar. Eu não sou disso, mas eu gostaria de fazer uma vez. Segura na mão desse crente aí. É culto de jovens. Fala para ele: calma, não é de fora para dentro, é de dentro para fora. Não é de fora para dentro, é de dentro para fora. No plano espiritual, quando Jesus diz vem Lázaro, Jesus está dizendo volta coração, volta estômago, volta rim, volta globo ocular, volta intestino grosso, volta intestino delgado. Para quê? Para a obra ser feita por completo. Com a permissão do nosso pastor, se coloque de pé. Aqui não é proibido da glória, não. A Assembleia de Deus Missões é conhecida pela adoração que entrega a Deus. Nós não somos conhecidos pelos templos, pela roupa, pelo sapato, pela marca do terno. Nós somos conhecidos pelo tanto que trazemos o céu para a terra. É por isso que nessa noite a preocupação de Deus aqui não é o exterior, é o interior. É por isso que a excelência está dentro do vaso de barro. O céu está reconstruindo alguém aqui hoje. Eu tenho 1 minuto e queria chamar para o altar agora você que por alguma razão se afastou, saiu do lugar que deveria permanecer, negou o nome de Cristo. Irmãos, todos que servem ao Senhor enfrentam dias maus. O que difere uns dos outros é que uns escolhem permanecer lutando em meio às dificuldades do dia mau. É por isso que aqui nós não chamamos quem é perfeito, nós chamamos quem quer ser aperfeiçoado. E eu queria fazer o apelo aqui nessa noite. Tem algum filho que quer voltar para a casa do pai? Se tem, eu queria te convidar aqui na frente. Levante a sua mão, qualquer coisa, se você não tiver coragem de vir só, um obreiro vai até você e você vai vir até aqui receber essa oração. Porque eu acredito que se você entrou por essas portas, é porque Deus quer te reconstruir de dentro para fora. Deus quer colocar tudo no lugar. Deus quer fazer você viver algo extraordinário. Deus quer reconstruir a tua história. Alguém pensou que a tua história ia acabar no sepulcro. Só que sabe o que eu acho interessante? É que no capítulo 12 Jesus está sentado na mesa com Lázaro de novo. Porque quando Jesus tem projeto, nem a morte pode parar o projeto que Jesus tem. Eu conto 1. Vence essa dificuldade, vem. Eu conto 2. Quem está te chamando é o céu para um tempo extraordinário. Eu conto 3. Volta para casa, filho. Cadê você? Cadê você? Sai do seu lugar, rompe essa multidão, quebra esse ciclo, vence essa barreira. Vem viver com Deus, vem viver o que Ele tem para você. Vem viver com Deus, vem viver com Deus, vem.
E o primeiro está vindo. Cadê o segundo? Rompe essa barreira. Vem, vem, vem. O pai está chamando alguém para voltar para casa hoje, tá? Ao Deus do meu amor, O pai está chamando alguém para voltar para casa hoje, tá? ao Deus da minha vida, que me compreendeu. Vem, 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 vem. Sem nenhuma explicação. Dá tempo de você vir. Espírito, Espírito. 2, 3. Vem que dá tempo, vem, vem. E desce como fogo. Vem como em Pentecoste. O céu tá te chamando aqui, vem. E enche-me de novo, Espírito Santo, Espírito, Espírito, que desce como fogo. Vem como em Pentecoste. Estenda as mãos para cá. Tem vidas sendo ministradas no altar. Eu não sei se a igreja se alegra por isso, mas o céu acabou de entrar em festa, porque nessa batalha o Senhor desceu para pelejar pelos seus filhos. Ore comigo por essas almas. Oremos com autorização do nosso pastor. Pai, entregamos nas tuas mãos essas vidas que retornam para a tua casa. Ligamos o caminho deles à tua palavra e declaramos que sobre eles, depois dessa decisão, a bênção do Senhor repousará. Que todas as amarras, que todas as correntes, que todas as cadeias, que tudo que prendia essas vidas possam ser quebrados e desfeitos agora. Senhor, declaramos sobre eles um novo tempo, um tempo de frutificação, um tempo de crescimento, um tempo de honra, um tempo de plenitude, em nome de Jesus. E se a igreja concorda e confirma, diga amém.